Isso já aconteceu com você? Aquele momento estranho, quase silencioso, em que ele começa a lembrar de você não apenas como uma mulher, mas como uma força. Um mistério que escapou por entre os dedos, um reflexo que ele nunca decifrou, uma presença que sumiu como fumaça antes que ele pudesse nomear. Quando você desaparece sem aviso, sem despedida, algo profundo se move dentro dele. Não é apenas a ausência de uma mensagem, nem o vazio deixado por seus olhos que o procuravam em silêncio. É a quebra de um ritmo invisível, é a perda de um centro que ele, inconscientemente, tomava como garantido. Porque para muitos homens, especialmente os que ainda não enfrentaram o próprio vazio, a presença feminina não é só companhia, é espelho, é validação, é o espaço onde ele pode existir sem se questionar. E sua ausência é abismo. O homem que vê você desaparecer sem explicação se depara com algo que poucos suportam, o próprio reflexo sem moldura. Sua atenção era o palco, sua presença a plateia silenciosa, onde ele ensaiava a ideia de ser suficiente. Mas quando você se retira, ele precisa encarar o silêncio. E nesse silêncio, ele se depara com o que projetava em você. Sua insegurança, seu desejo de controle, sua carência disfarçada de indiferença. Você era o espelho, e agora o espelho se foi. Ele talvez ria, talvez finja que não se importa, talvez poste, reaja, colhe novas presenças onde antes havia a sua. Mas o inconsciente não mente. Lá no fundo, algo foi desorganizado. Porque quando uma mulher some sem ruído, sem chantagem emocional, sem drama, apenas cessa de oferecer sua energia, ela rompe o ciclo de dependência silenciosa que ele jamais ousaria admitir. Você deixou de ser uma extensão dele, você voltou para si. E esse movimento, ainda que sutil, desencadeia uma tempestade invisível. No coração masculino existe uma arquitetura frágil construída sobre a ideia de que ele é o centro. Isso não é ego inflado, é uma ferida mal curada. É a mãe que não olhou, a ausência de nutrição emocional, a cultura que ensinou que sentir é fraqueza. Quando você desaparece, você o força a sentir. Você arranca o véu. Sem seu olhar, ele não tem mais como medir o próprio valor. E quando ele não pode se ver através de você, ele é obrigado a se encarar, sozinho, nu, incompleto. A mente dele buscará explicações. Ela quer atenção, ela está jogando, ela é instável. Mas são defesas, são máscaras que o ego veste para não ter que admitir. Ele sente a quebra, sente a ausência do feminino que o acolhia mesmo sem palavras. Porque o que você oferecia não era apenas conversa, afeto ou corpo. Era uma conexão com algo ancestral, algo que toca o arquétipo da ânima, a energia feminina interna que muitos homens negam, ignoram ou deturpam. E quando essa energia some sem ruído, o impacto não é pequeno. Ele não entende racionalmente, mas sente visceralmente. É como se um templo tivesse fechado suas portas. Você era o rito, agora é a ausência sagrada. E o homem que já provou dessa presença, mesmo que de longe, se vê órfão. Não da mulher em si, mas da paz, da inquietação, da força que sua presença provocava nele. Porque você não era neutra, você nunca foi comum. Você tocava as margens do que ele não entendia em si mesmo. E isso agora lhe foi tirado. Muitas mulheres não sabem o poder que existe em desaparecer. Foram ensinadas a se explicar, a se justificar, a insistir. Mas o silêncio tem uma vibração. Ele fala, ele toca lugares que palavras jamais alcançarão. Quando você escolhe sumir, não por raiva, não por vingança, mas por honra, você se transforma. Você deixa de ser expectativa para ser escolha.
Você abandona o papel que ele projetou e retorna à sua essência. E ele sente, não importa o quanto quente negar, ele sente. Porque uma mulher que se retira com dignidade cria uma ausência que pulsa, um vazio cheio de significado. E nesse espaço silencioso, onde antes habitava seu olhar, ele ouve, pela primeira vez, a voz da própria solidão. O orgulho masculino muitas vezes se esconde atrás da indiferença, mas o inconsciente, esse território vasto e indomável, não mente. Quando uma mulher some sem aviso, ela ativa nele algo primitivo. Não é só saudade, é desorientação. Ele não sabe onde pesar. O chão que era feito da sua constante presença, da sua disposição em ouvir, entender, nutrir, agora é areia movediça. O que antes era previsível tornou-se mistério, e o homem moderno, apesar da pose segura, teme o mistério feminino mais do que qualquer coisa, porque é no mistério que mora a verdade. Você não era só uma mulher, você era o continente emocional que ele habitava sem perceber. Quando você some, ele perde o mapa. E o mais interessante, ele pode não vir atrás, pode continuar vivendo, agindo, fingindo normalidade. Mas o que se move por dentro é outra história. Porque ele percebe que algo dentro dele quer saber por quê. Não por controle, mas por uma inquietação que ele não sabe nomear. Ele tenta esquecer, afunda-se no trabalho, liga para alguém, sai, distrai-se, mas de repente a lembrança de sua ausência se infiltra no cotidiano. Uma música, um cheiro, um hábito, uma noite vazia. E ali, onde antes havia um eco da sua presença, existe agora um silêncio que queima, porque você não deixou apenas um espaço, você deixou um espelho. E nesse espelho ele vê a si mesmo, sem a validação que você trazia, sem o jogo emocional que ele usava para se sentir no controle. A verdade é que a sua retirada revela as carências que ele esconde até de si, porque enquanto você estava lá, havia sempre a sensação de que ele poderia retornar, reconquistar, retomar, mas ao sumir sem um traço, você quebra a ilusão de permanência. Você mostra que não está mais esperando que ele evolua, que ele escolha, que ele mude. Você saiu do palco. Isso fere não o orgulho, mas a ilusão de controle que sustentava toda a relação. E o que isso desperta? Medo, não de perder você, mas de ter perdido a si mesmo em alguém que agora se foi, porque sua ausência força um confronto com aquilo que ele projetava em você, o cuidado que ele nunca aprendeu a dar a si mesmo, a atenção que ele exigia sem reciprocidade, o amor que ele queria sem aprender a oferecer. E agora ele precisa aprender sozinho. Muitos homens não conseguem reconhecer esse processo conscientemente. Chamam de tédio, de desinteresse, de sensação estranha. Mas a psique sente, o corpo sente, a alma sabe. Porque quando uma mulher consciente se retira, ela puxa consigo uma energia que não pode ser substituída. É como perder o fogo e só então perceber o frio que sempre esteve ali. É aqui que algo profundo pode acontecer. Se ele for capaz de ouvir o que a ausência está dizendo, ele talvez inicie pela primeira vez sua jornada de individuação, aquele processo junguiano que separa o homem das máscaras, que força a queda do ego, que convida o masculino a se olhar com honestidade. Mas nem todos aceitam esse chamado. Muitos fogem, voltam ao ciclo, procuram outra para preencher o buraco. Mas ele sentirá, sempre sentirá, porque você não era apenas uma mulher, você era um portal para a própria verdade. E agora que você se foi, ele precisa encarar a solidão sem anestesia.
E no mais íntimo de sua alma, ele percebe: a mulher que vai embora sem olhar para trás é a mesma que carregava no silêncio a capacidade de transformá-lo, se ele tivesse coragem de se entregar. Mas agora é tarde. Ele pode até tentar racionalizar. Dirá a si mesmo que foi melhor assim, que você era complicada demais, que sua ausência não significa nada. Mas no plano invisível, onde os arquétipos dançam, onde o inconsciente fala através de sonhos, impulsos e memórias, ele está preso num labirinto que você deixou atrás. E cada parede desse labirinto é um reflexo daquilo que ele se recusava a ver enquanto você estava presente. Sua dependência emocional, sua rigidez diante da entrega, sua recusa em se vulnerabilizar. Porque o homem que sente demais e nunca aprendeu a nomear suas emoções é o mesmo que despreza a mulher que sente em profundidade. Ele não sabe lidar com o feminino selvagem, aquele que se move conforme o instinto da alma e não conforme as regras do ego. Ele quer a mulher domesticada, aquela que espera, que se adapta, que se explica. Mas quando essa mulher desperta e escolhe sumir sem ruído, ele percebe, tarde demais, que perdeu a única coisa que nunca poderia ser substituída: o olhar que via além das máscaras. O silêncio da mulher que some é diferente do silêncio da mulher ferida. Ele não clama por justiça, não suplica por retorno. Ele não é um jogo, é um rito, um corte simbólico, uma travessia. Ela não desapareceu para provocar ciúme. Ela desapareceu porque entendeu. Entendeu que nada que ela oferecesse mudaria um homem que não estivesse disposto a se ver. E então ela recolheu sua luz e a levou de volta para si. E nesse gesto ela o obriga a sentir o peso de sua própria escuridão. A sombra masculina, como descreveu Jung, não é apenas o que o homem esconde dos outros, é o que ele esconde de si. É o medo de ser fraco, de ser rejeitado, de ser esquecido. É o pavor de olhar para dentro e não gostar do que vê. E quando uma mulher desaparece sem deixar migalhas, ela puxa esse homem para dentro da própria sombra. Não com palavras, não com cobranças, com ausência. Porque a ausência, essa ausência viva, faz com que ele sinta tudo o que se negou a sentir enquanto você estava lá. Sua presença era uma almofada emocional. Ele se escorava no seu afeto, na sua constância, na sua empatia. Mas agora que você sumiu, ele precisa enfrentar o que sempre esteve ali, mas que sua presença suavizava, a solidão que ele mascara com autossuficiência. Você o força, com seu silêncio, a rever os papéis. Ele, que sempre acreditou ser o protagonista, descobre que era apenas coadjuvante na história da própria transformação. E você, que ele nunca pensou que partiria sem se despedir, agora se tornou um fantasma sagrado, presente em cada pensamento que ele tenta calar. E há uma coisa que fere mais do que qualquer rejeição: não ser mais necessário. Quando você se vai sem brigar, sem implorar, sem buscar justificativas, você o retira do centro. Você o destitui de um trono que ele nem sabia que ocupava. E isso, para o ego masculino, é insuportável. Porque até então ele acreditava que você sempre estaria lá, que seu coração era um altar onde ele poderia retornar quando quisesse. Mas você não está mais lá. E nesse espaço vazio nasce algo novo, um incômodo que não passa, uma memória que insiste, uma pergunta que grita em silêncio: por que ela não ficou? E mais profundo ainda, por que ela não precisou de mim para ir embora? Essa pergunta o desestabiliza, porque ela carrega oculta uma revelação. Você não estava mais ali por carência, você não se doava esperando retorno, você oferecia amor porque era amor.
Mas quando percebeu que aquilo que entregava era recebido com indiferença, ou com desprezo, ou com a mediocridade emocional dos que não sabem o que é ter alma, você escolheu partir. E sua partida foi sua libertação, mas também, paradoxalmente, a única chance real dele se transformar. Mas a transformação só vem para aqueles que ousam atravessar a dor com olhos abertos. A maioria dos homens não sabe fazer isso. Foram treinados para evitar o incômodo, para trocar de cenário ao primeiro sinal de desconforto, para achar outra mulher, outro corpo, outro colo. Eles não param, não mergulham. Mas aqueles que, mesmo relutantes, se permitem sentir o vazio deixado por uma mulher que parte com dignidade, esses começam a vislumbrar um outro caminho, o da consciência. Sua ausência, se ele permitir, se tornará um portal. Não para voltar até você, mas para voltar até si. É através do desconcerto que ele poderá enxergar, talvez pela primeira vez, o quanto projetava em você o amor que nunca soube dar a si mesmo. Ele começa a perceber os momentos em que você esteve presente, escutando, acolhendo, esperando que ele saísse do próprio orgulho e se dá conta de que não ofereceu o mesmo. Não por maldade, mas por ignorância emocional. Ele amava a ideia de você, mas não soube amar você de verdade. E é nesse ponto que a jornada se bifurca. Alguns se recolherão ainda mais para a superfície, fugindo de tudo que os faz sentir. Vão dizer a si mesmos que você era demais, difícil, complicada. Vão reduzir sua profundidade à instabilidade, sua coragem ao drama, sua luz à loucura. Porque é mais fácil zombar da mulher que sente do que admitir que sua ausência escancara a própria incapacidade de amar. Mas outros, os raros, os que estão prontos, vão começar a escutar. Não você, mas o silêncio que você deixou. E nesse silêncio encontraram perguntas que não podem ser respondidas com lógica. Por que eu perdi essa mulher? Por que ela me causou um impacto que outras não causam? Por que o nome dela ainda arde dentro de mim como uma lembrança sagrada? E a resposta está naquilo que você representa. Você não era apenas uma pessoa, você era um arquétipo. Você tocava a centelha do feminino não domesticado. Você representava o que é indomável, o que é inteiro, o que não precisa de permissão para partir. E é isso que ele sente falta, não só de você, mas do que você despertava nele, o convite à verdade, ao risco de se despir emocionalmente, ao abismo da entrega. Enquanto ele tentava manter o controle, você já havia voado. Enquanto ele fazia jogos de presença e ausência, você já estava em outra frequência, mais alta, mais lúcida, mais sua. E agora ele percebe que perdeu não apenas a mulher, perdeu a chance de crescer com ela. Porque você não sumiu por fraqueza, você não foi embora por orgulho, você partiu porque ficou grande demais para o espaço onde ele queria te manter. E isso é insuportável para o ego masculino. Ele se pergunta em silêncio: como ela teve coragem de ir embora sem me odiar? Como ela conseguiu não precisar de mim para se libertar? Essa ausência sem ódio, sem briga, sem drama, essa ausência serena é mais destrutiva para o ego do que 1000 discussões, porque ela mostra que você não está mais presa, que você o perdoou, mas não o espera, que você o amou, mas se escolheu, que você não deixou de sentir, mas aprendeu a sentir por si antes de sentir por outro. E esse é o ponto de ruptura, quando ele percebe que você foi embora não porque deixou de amar, mas porque começou a se amar mais. O impacto disso é duradouro. Ele pode tentar esquecê-la, pode se lançar em novas histórias, mas em algum momento, quando estiver só, quando tudo estiver em silêncio, ele vai lembrar.
Vai lembrar do som do seu riso, do olhar que via além das palavras, da mulher que sumiu sem fechar a porta, mas também sem deixar janelas abertas. E então ele compreenderá. Algumas ausências não se preenchem, porque não são lacunas, são portais. Portais que levam de volta a si mesmo, mas que poucos têm coragem de atravessar. E é nesse instante, quando ele entende que sua ausência não foi um capricho, mas um rito de passagem, que algo dentro dele se quebra. Uma quebra necessária, a derrocada do falso eu, do personagem que acreditava que podia controlar tudo com distância, com frieza, com manipulação emocional. Porque sua partida não implorou por retorno, sua ausência não chorou pela presença dele. Ela apenas foi, e o que vai com silência volta como eco, um eco que não o abandona mesmo nos dias em que ele jura já ter esquecido. Ele começa a perceber que o que doía não era sua falta, mas o confronto com o vazio que sua presença distraía. Porque enquanto você estava ali, com sua profundidade, sua intuição, sua capacidade de enxergar através das máscaras, ele podia se esconder. Você era o espelho e ele se via melhor ao seu lado, mesmo sem entender por quê. Mas quando esse espelho desaparece, tudo o que sobra é o rosto nu, sem adornos, sem disfarces, o verdadeiro eu. E o verdadeiro eu é carente, é frágil, é confuso. Ele começa a perceber que nunca soube receber amor verdadeiro, que sua rigidez, seu sarcasmo, sua tentativa de manter a vantagem emocional, tudo isso era defesa, porque, lá no fundo, ele não acreditava ser digno do amor que você oferecia. E agora, sem você para validar, para acolher, para mostrar que mesmo a sua frieza era compreensível, ele precisa escolher: continuar fugindo ou encarar. É nesse ponto que muitos falham, fogem, se tornam mais cínicos, vão em busca de relações fáceis, onde não sejam desafiados, onde não precisem mergulhar. Mas os que têm coragem, os que foram tocados verdadeiramente pela ausência de uma mulher que partiu em paz, esses iniciam o caminho de retorno para si. Eles começam a ver que o amor não é guerra, nem jogo, nem poder. Começam a perceber que perder uma mulher que conhecia o próprio valor é uma espécie de batismo, a primeira ferida verdadeira que não sangra por fora, mas por dentro. A mulher que some sem aviso, sem cena, sem explicação, planta uma dúvida que floresce lentamente. E se ela era o espelho mais verdadeiro que já tive? Esse pensamento o persegue, não porque ele quer você de volta, mas porque ele finalmente entende que algo em você o chamava para um destino mais alto e ele recusou o chamado. Como um herói que nega a jornada. E agora, sozinho, ele carrega o arrependimento de quem percebe tarde demais que havia algo sagrado naquilo que deixou escapar. É aqui que nasce a humildade, não aquela que pede desculpas esperando reconciliação, mas a humildade que reconhece que foi amado por alguém que já era livre, mesmo antes de partir. E que não soube o que fazer com esse amor. Porque o homem que não está pronto para amar uma mulher inteira sempre tentará diminuí-la, sempre tentará controlá-la, sempre tentará rotulá-la de louca, intensa, emocional demais. Mas no fundo, ele sabe, ela era apenas verdadeira. Você não sumiu para ser procurada. Você sumiu porque não queria mais se perder em alguém que não conseguia se encontrar. E nesse gesto, tão silencioso e tão poderoso, você quebrou uma maldição ancestral. A maldição de mulheres que esperam, que insistem, que se diminuem em nome de um amor que nunca volta inteiro.
Você virou o jogo sem gritar, sem acusar, sem dramatizar, apenas saiu. E agora ele vê o que restou, a si mesmo, sem o amparo da mulher que via tudo e ainda assim escolhia ficar. Até não mais. E por mais que ele não diga, ele sentiu, sente, sempre sentirá. Porque você não foi só embora, você renasceu. E o homem que um dia foi amado por uma mulher que se ama, nunca mais encontra paz na presença de quem aceita migalhas. E é nessa última espiral da ausência que ele enfrenta aquilo que mais temia, a verdade de que você nunca pertenceu a ele. Ele acreditava, como tantos, que amor era posse, era certeza, era previsibilidade. Mas você veio ensinar outra linguagem, a do feminino selvagem, da liberdade com raízes, da entrega que não suplica. E agora, sem você, ele descobre que nunca compreendeu quem você era. Ele via sua doçura, mas não sua força. Escutava suas palavras, mas não entendia o silêncio entre elas. Admirava sua presença, mas não percebeu que ela era escolha, não obrigação. Esse é o ponto final da jornada dele com você. Não um reencontro, mas uma revelação. Ele percebe que o que perdeu não foi apenas uma mulher, mas uma oportunidade de atravessar a si mesmo com alguém que o teria acompanhado se ele estivesse pronto. E essa percepção arde, porque o homem que não se vê no presente de uma mulher desperta, um dia se verá condenado à ausência dela. E essa ausência não se desfaz com tempo, nem com distração, nem com novas conquistas. Ela permanece. Você, por outro lado, também atravessou sua noite escura. Não foi fácil partir. Você sentiu o peso de cada passo. Sentiu a dor de amar alguém que não soube receber. Mas mesmo assim, você foi, porque a mulher que se conhece não negocia mais sua paz para manter a ilusão de companhia. E ao ir embora, você se encontrou de novo, voltou a ouvir sua voz, voltou a sentir sua intuição, voltou a se lembrar que não foi feita para implorar presença, mas para oferecer companhia a quem também transborda. Essa libertação é o verdadeiro clímax da sua história, não o retorno dele, não a tentativa de reconciliação, mas a sua reconexão com uma mulher que sempre foi, mas que por um tempo esqueceu de habitar por inteiro. E agora você está ali, íntegra, serena, sabendo que o amor verdadeiro nunca exige que você se abandone para se aceita, sabendo que sumir pode ser um grito de autocuidado, sabendo que sumir é às vezes o único gesto de amor que ainda resta por si mesma. E quanto a ele, ele poderá crescer sim, poderá se tornar um homem melhor, mas isso não é mais sua responsabilidade. Você plantou a semente, você foi o espelho, você mostrou o caminho. E agora o resto é escolha dele. Você não espera, você não se prende, você segue. Porque entendeu, com o tempo e com dor, que amar é oferecer, mas escolher permanecer, isso exige reciprocidade, presença real, coragem emocional, verdade. Você não desapareceu para que ele sentisse sua falta. Você desapareceu para finalmente sentir a sua própria presença. E nessa escolha, você se tornou inatingível, não intocável, não fria, mas sagrada. Ele pode lembrar, pode sentir, pode até mudar, mas agora você está além, porque mulheres que somem sem ruído renascem sem pedir permissão. E renascidas, elas não voltam para os lugares onde foram invisíveis. O amor próprio, quando finalmente despertou, se torna altar. E nenhuma mulher que reconstrói seu altar interno se curva de novo diante de quem não soube venerá-la. A mulher que sabe o próprio valor não corre atrás, ela escolhe. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não deixe isso passar. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outra mulher que precisa lembrar do próprio valor. Nos comentários, conte
O que você aprendeu quando escolheu desaparecer? Sua voz pode ser o espelho que outra mulher precisa para despertar.